Olá, gente querida. Vamos iniciando uma nova semana, focando nas coisas que realmente importam nessa nossa breve existência neste mundo. Em tempos tão complicados e confusos, nós não podemos nos perder e gastar a nossa energia, nossa vitalidade em coisas que pouco ou nada acrescentam para nós. E não são poucas estas coisas com as quais facilmente acabamos enredados e por meio das quais perdemos o foco e a direção. Muitas vezes eu já falei para vocês dos perigos do imediatismo, que ele cria um padrão de referência em nossa mente que dispara um alerta sempre de novo quando algo parece ser difícil, demorado, que exija uma persistência ou um longo prazo de investimento. Quando isso acontece, a nossa mente já identifica algo de potencial negativo. Tende a ser custoso demais se envolver nisso, pois queremos colher frutos rápidos. Queremos tudo para já, aqui e agora. Por isso há tão poucos relacionamentos profundos, por exemplo, porque estes exigem muito investimento, uma longa caminhada, um preço a ser pago, que poucos ainda querem pagar. E o resultado disso são relações descartáveis. Complicou, descarta, joga fora, parte para outra. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, ele optou por escolher 12 pessoas, chamados discípulos, para acompanhá-lo de perto. Viveriam juntos, comeriam juntos, compartilhariam a vida, em grande parte itinerante, levando a muitos rincões o Evangelho das Boas Novas de salvação. Eu não sei que critérios ele usou para selecionar estas pessoas, mas era um grupo bem diverso, não só de caráter e temperamento, mas também de origem, grupos sociais e atividades profissionais bem diversas. Vários deles eram pescadores, até porque Jesus morava à beira-mar, na Galiléia. Mas também tinha um Judas, por exemplo, que dizem ter pertencido a um grupo revolucionário chamado Sicários. E tinha o Mateus, que era da elite culta, um rico cobrador de impostos. Ao lado de João, Mateus foi um dos 12 que nos legou o testemunho de um dos 4 evangelhos. Marcos e Lucas não fizeram parte deste grupo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Mas Mateus e João foram testemunhas oculares e conviveram com Jesus nesse seu dia a dia. Fizeram parte do propósito de Jesus de investir todo o seu ministério a partir deste grupo inicial de 12 pessoas. Para Jesus, essas deveriam ver, ouvir, conhecer e aprender tudo o que ele tivesse para ensinar. E a partir daí, seriam elas as principais responsáveis de fazer toda esta coisa dar certo. 12 pessoas, tão diversas, inexperientes, em grande parte incultas e iletradas, tinham a missão de levar o Evangelho ao mundo inteiro. Seria possível? Pelo jeito foi, né? Não somente seria como foi, porque estamos aqui hoje fruto deste projeto. Ele alcançou o mundo, a tal ponto que 1/3 dos seus habitantes hoje declara fazer parte deste projeto do Reino de Deus.
Bem, com tudo isso eu quero chegar na senha de hoje, que fala do chamado de Mateus. Lemos em Mateus 9:9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Notem que é o próprio autor do Evangelho que está falando do início de tudo, falando do seu chamado e vocação. Nós não encontramos mais detalhes nos Evangelhos que nos informem se ele já o tinha visto antes, por exemplo, se em algum momento já ouvira falar dele, ou se tinha presenciado alguma mensagem, algum milagre, ou qualquer coisa que Jesus tivesse feito. Eu não sei você, mas acho este relato do chamado de Mateus o mais tocante de todos. Jesus ia passando quando o vê em seu trabalho. Um trabalho que, aliás, era muito odiado pelos judeus. Até hoje, na real, ninguém gosta muito de quem cobra impostos, não é? Então Jesus passa por ali e o chama. Provavelmente nessa hora, os demais torceram o nariz. Isto aí não vai dar certo. Um cobrador de impostos no nosso meio, fazendo parte do nosso grupo de discípulos mais próximos. Mas este era o propósito de Jesus e ninguém o contestava. E o mais interessante é a reação imediata de Mateus. Sem firulas, sem titubear, ele levanta e aceita o chamado. Vai com Jesus. E esta atitude mudaria para sempre a sua vida. Ele levanta e segue. Ele se torna parte do pequeno grupo de discípulos. Ele deixa para trás a sua riqueza e bem-estar, sua estabilidade, e passa a viver com Jesus, pelo reino e para o reino. A atitude de Mateus é certeira, sem desculpas, sem argumentações, ele levanta e vai. Ele ouve e segue. E no momento em que tirou o traseiro da cadeira, sua vida mudou para sempre. Nunca mais ele voltaria a ser o que era antes. Terminou morrendo como um mártir pregador na Etiópia, fiel ao seu Senhor, tendo concluído a sua jornada rumo ao céu. Se no início desta reflexão eu falei dos perigos do imediatismo dos nossos dias, também temos que entender que existe o perigo oposto. Ele está sempre ao nosso lado. E este é o de deixarmos para depois, para amanhã, não tomarmos as decisões que precisamos tomar. E depois que o cavalo passou encilhado, pode ser muito tarde. Por isso, quando Deus chama, quando Ele fala conosco, não devemos deixar para depois. Não devemos procrastinar, deixar para outra hora. Se fosse assim com Mateus, provavelmente ele não teria uma outra hora. Olhando para nós, quantas bênçãos nós perdemos por vacilarmos. A alegria e todos os frutos da obediência a Deus, simplesmente por não levantarmos da cadeira na hora em que Deus nos chama. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando você ouvir a sua voz, não deixe para outra hora. Responda como Mateus. Levante-se e siga com ele. Certamente não haverá nada mais rico e recompensador para a tua vida do que ir em frente com Jesus. Deus te abençoe nesta jornada, um grande abraço e até amanhã, se Ele assim o permitir.